Muito forte aquela fala da Laís Bodansky, né? Falando sobre a relação de poder, muitas vezes, entre gerações de mulheres, né? A gente falava sobre o machismo estrutural, ele se dá dessa forma, né? Mulheres que foram educadas, mergulhadas no machismo, e mesmo diante de uma cria delas, de uma mulher, ela se perde naquilo, né? Às vezes tem dificuldade de alimentar o sonho da filha, porque está sempre nutrida pela própria experiência do machismo e do preconceito. E o risco sempre de que as filhas sigam repetindo, né? Eu acho que a luta pela liberdade é uma luta infinita da história da humanidade. Ela sempre vai existir uma força contrária querendo reprimir e tirar. Ela incomoda, ela soa como perigosa. Então, é isso. Acho que é uma luta que não para mesmo. E a gente vê hoje, né? A gente vê hoje, como sempre viu, mas talvez por eu ter 35 anos esteja esteja mais atenta hoje do que ontem, e amanhã vou estar mais atenta que hoje, assim espero. A gente está enxergando melhor as coisas, né? E vendo o quanto é desesperador olhares ainda de repetição do antigo, do que caducou, como a Thaís falou, né? Do que ficou inaceitável, inadmissível. Todo mundo ficou muito abalado. Eu acho que teve uma mudança de perspectiva não só das mulheres da equipe, mas dos homens da equipe, que eu acho muito bom, né? E os relatos que eu vejo de homens muito legais e que agiam de certas formas, porque é isso, a gente age também, né? A gente naturaliza certas questões, naturalizou durante tanto tempo, que tudo parece natural. Então a gente também é permissivo, quer dizer, uma permissividade. O que me interessou nessa história é porque eu acho que realmente ele ter chegado onde ele chegou, né, e ele ter conseguido ficar durante tantos anos assediando tanta gente, né, sem ser incomodado. Por quê? Porque se permitir que fosse assim. Se não fosse o machismo estrutural, como você falou, isso não aconteceria. Ele teria sido brecado muito antes. Seria só um louco, um tarado, etc. E ele teria sido brecado. Ele não foi porque havia um silêncio, uma permissividade em torno. Várias mulheres tentaram denunciar e não conseguiram. Ninguém ouvia, ninguém acreditava. Não havia espaço. Eram desacreditadas pela própria família, né? E pessoas, às vezes, muito bem intencionadas e que estavam todos fazendo parte dessa engrenagem. E essas mulheres, eu acho que elas conseguiram fazer uma reversão disso, que eu acho que é um sinal de que tem mudança, né? Então, o que eu acho que é interessante, o que me interessou, pelo menos na história, era esse simbolismo que esse médico representa e por outro lado, o simbolismo que essas mulheres representam. E eu acho que todo mundo que participou do projeto teve que mergulhar nessas questões, porque senão não seria possível fazer, não seria possível escrever, não seria possível filmar, não seria possível montar, né? Eu acho que foi transformador para todo mundo, para as mulheres e para os homens também, que nos interessa muito que eles sejam transformados por isso, né? E a Astrid me contava que em 1986, não é possível. Só tinha, sei lá, uma repórter mulher, e que essa mulher era super masculinizada por ela mesma, algo que acontece, porque muitas vezes a mulher até chega em determinado espaço de trabalho, de ocupação, mas ela se violenta para se encaixar naquilo, se masculinizando ou se sexualizando, como ainda também acontece muito na televisão, se violentando como identidade, né, como potência. E a Astrid, do jornalismo puro sangue, como eu brinco, né, da televisão, que é o que eu faço hoje na Globo News, transitou por vários caminhos, está no Saia Justa já desde que ano, Astrid? Não força muito não, filha. Eu tô lá há uns 6 anos, mas eu sou tão péssima de data que eu tenho tatuada a data do nascimento do meu filho. Como ele não nasceu de parto normal, que eu acho que deve ser um negócio inesquecível, ele nasceu do meu coração, então eu não sei direito, assim, a data que foi, entendeu? Eu sei que foi ali, então tá tatuada aqui para não esquecer. Eu sou muito péssima de data, mas eu já passei por um monte de coisa que vocês estão falando aqui. Eu tenho 33 ou 34 anos de profissão, mais ou menos. E eu lembro que eu comecei no jornalismo de raiz na TV Gazeta, que bota a raiz nisso, uma emissora local de São Paulo. Eu era carioca, tinha ido para lá recentemente. Eu não li Simone de Beauvoir, mas eu tive uma mãe chamada Malu Fontinelli, suburbana aqui do Rio de Janeiro, que me ensinou na raça o que é lutar pelo nosso lugar, pelo meu lugar, pelo feminino, com muita bravura e com muita firmeza. Eu nunca sofri, assim, que eu lembre,
salvo do Roger Abdelmaci, o médico monstro, que eu também não percebi que ele estava me assediando dentro da televisão, mas eu vi histórias de colegas. Então, aquela de 86, foi quando eu trabalhava na TV Gazeta, só existia uma mulher repórter de campo no futebol. E ela foi se masculinizando, porque ouvir besteira, ela ouvia o tempo todo, ser chamada de vaca, puta, piranha, era o tempo todo. E ela foi se masculinizando, só mudou a agressão, né? Passou a ser chamada de sapatão e coisas horrorosas. E demorou muito tempo até aparecerem as primeiras meninas, sempre meninas muito corajosas, como foi a repórter que pegou o Roger Abdelmaci. Porque eu recebia cartas, eu tinha um programa de fofoca na TV Bandeirantes. Eu recebia cartas das mulheres e a gente ficava lendo aquilo e você não acredita que aquele homem, que era o papa da genética naquele momento no Brasil, estivesse fazendo aquilo. E ao mesmo tempo eu falava, mas eu não sou repórter investigativa, isso aqui é fofoca, a gente não pode falar isso. E devolvia para a direção do programa, que era masculina. E eu só estou pensando nisso agora, porque eu nunca parei para pensar nisso. A gente convivia muito com ele nas rodas em São Paulo. Você encontrava com ele em restaurante, ele estava toda hora, ele era muito vaidoso, ele queria ir em qualquer programa de televisão. E ele vivia me chavecando para eu fazer filho lá com ele, porque ele falava que ele ia fazer um filho de olho azul, não sei o quê, e eu falava, que olho azul? Não me interessa por isso, doutor Roger, para com isso, eu não quero isso, doutor Roger. Vamos para a entrevista, doutor Roger. E ele ali do lado, naquele intervalo. Ele era um monstro. Mas você não percebe. Você não percebe. Você acha que ele é um velho. Ele é um velho bobo. Eu achava que ele era um velho bobo, na verdade. Você não acha que ele é um monstro. Você acha que ele é um babaca. A princípio você acha que eles são babaca. Mas foi uma menina também que mudou a história dele, que insistiu. A gente tem uma jornalista, uma personagem que representa, na verdade, 3 jornalistas que participaram, né, da captura. E a gente criou uma personagem, que é uma menina, e que, evidentemente, sofre assédio do chefe. Ela também é desacreditada porque ela é menina, ou seja, tem ali também todos os outros... Era comum. A engrenagem, aquela assim, cantada com intenções... aquela cantada dentro do trabalho. Acontece, Astrid, muito ainda. Tem um grupo em São Paulo, jornalistas contra o assédio. Mulheres que se juntam para que você viu, né? Eu sou a positiva da parada. Mudou muito. Mudou. Não vai mais acontecer. Nós viramos uma muralha. A gente tem muitas mulheres negras produzindo hoje. A gente tem Juliana, a gente tem a Gleice, o nome dela, do Café com Canela, que é da Bahia. Glenda. A gente tem a Sabrina, a gente tem muitas meninas produzindo hoje em dia. É claro que o espaço não é o mesmo, é claro que a gente tem a dificuldade, mas elas existem, elas estão trabalhando, elas estão produzindo. Isso é muito importante que a gente saiba. Sobre o que a Aline falou das narrativas, eu acho que, e quando eu falei que caducou, é porque tem muitas histórias a serem contadas, sob outros pontos de vista. E então eu fiz uma brincadeira ali lá atrás, falando, imagina se a gente pega os clássicos que já foram contados na televisão brasileira. E se a gente conta esses clássicos sob o ponto de vista do oprimido? A gente tem outra história. E a gente ganha com isso uma imensidão de histórias inéditas para serem vistas, curtidas, analisadas, criticadas, aprendidas. Então, a gente tem, se a gente começar a dar para cada narrador, né, o narrador da sua história, o protagonista, para o índio, a narrativa, né, do indígena, ele que vai contar a história do seu ponto de vista dele, o negro a sua narrativa, o gay a sua narrativa, o trans a sua narrativa, a gente ganha histórias novas, inéditas, muitas vezes de tudo que já foi feito. Então, acho que a gente pode começar a pensar no que se ganha quando se fala em diversidade, porque às vezes se fala tanto que perde-se o valor do que é, pulveriza, a gente não entende o que é, mas quando fala em diversidade, se fala assim em ganho, e não é ganho só de quem está contando, é ganho de quem está assistindo, ganha todo mundo. O que não dá é para ficar ganhando só um grupo, que já ganhou a vida toda. Vamos dividir, porque o ganho vai ser geral. Ninguém vai ficar de fora. Então, assim, as mulheres estão tomando suas posições, né? No cinema brasileiro, eu fico muito feliz de ver mulheres como Ana Mui Laerte, Laís Bodansky, enfim, Tata Amaral. A gente tem preciosidades aqui.
aqui dentro do nosso cinema, o próprio Telecine Play, a gente tem uma seleção, uma lista, a gente fez para o Dia das Mulheres, inclusive fizemos uma série de vídeos documentais, que a Glenda participou de um deles, que foi a coisa mais linda, que a gente juntou mulheres de vários segmentos, né, personalidades, influenciadoras, mulheres comuns, donas de casa, enfim, uma série de mulheres, a Glenda era uma delas, cada uma contando um pouco da sua história, que a gente queria mostrar o protagonismo feminino. Então, é um caminho que eu acredito que seja agora sem volta para a gente. Eu acho que quando eu olhar agora a primeira transmissão do futebol feminino, que eu já cobri em várias Olimpíadas, passando na TV Globo, que é um canhão, o jogo, eu acho que eu vou sentar esse dia e vou chorar. Pelas meninas, pela Marta, pela Cristiane, e por todas nós que ficamos nessa coisa.